Mais de 1.000 policiais de todo o Brasil, oficiais e praças, juntamente com deputados federais, que hoje nós temos uma bancada de 7 deputados federais, e mais alguns deputados estaduais. E foi feita lá uma pergunta para nós que estávamos na plateia. Quem aqui presente é oficial da reserva remunerada ou reformado? Por favor, levante o braço. Eu gostaria de pedir uma salva de palmas para eles que estão aqui preocupados com o destino da corporação e com o destino dos mais jovens, porque eles não serão atingidos pela PEC. Esta é a mensagem que o presidente Temer encaminhou. Não sei se vocês chegaram a ler a mensagem de quem encaminhou a PEC, onde ele diz, no texto, que quem está aposentado, quem está na inatividade, não será alcançado pela PEC. Bem como, e aí eu não acredito nessa segunda parte, aqueles que já têm tempo, já reúnem condições também de se aposentar. Isto é o engodo. Então, já estou começando a dizer aos senhores que a PEC, da forma que foi encaminhada na primeira versão original, ela atinge a todos nós. Claro que quem tem mais tempo, como eu, que faço agora em março 35 anos de efetivo serviço, deverei contribuir um pouco mais, se eu ficar na ativa. Então, é preocupante. A imprensa continua afirmando que os militares estão fora. Não é verdade. Quem está fora são os militares federais. Coronel Fodoá, seja bem-vindo. E o senhor está sendo convidado para compor a mesa aqui como representante da OREBA também, além de associado, representando a nossa Associação de Oficiais da Reserva Remunerada. Então, meus amigos, esta PEC realmente, aqui o auditório hoje, era para estar com pelo menos 1/3 dos associados, principalmente capitães e tenentes. Porque ela vai trazer uma série de prejuízos à nossa Previdência. Daqui a pouco o Major Copérnico, eu esqueci de anunciar aqui também, nós estamos aqui hoje com toda a diretoria. Major Copérnico, nosso diretor social e vice-presidente eleito na nova chapa. O Tenente Coronel Lemos, o original, né? 01, que é nosso diretor de assuntos jurídicos, e o nosso Major Sena, cadê ele? Diretor financeiro, deve estar lá fora aí arrumando as coisas. Então, nós vamos fazer, oportunamente, na nossa despedida, no dia 6 de janeiro, um agradecimento especial a essa diretoria, mas é sempre bom a gente reforçar aqui que o time está completo. Estamos juntos. Como dizia, esta PEC é realmente preocupante. A minha assessoria está me lembrando que eu tenho que anunciar aqui o nosso Coronel Diniz, único coronel da ativa presente e presidente do nosso Clube de Oficiais. Sintam-se todos abraçados e como se estivessem aqui na mesa. Não estão aqui porque a mesa é pequena. Mas é muito importante ter aqui um coronel da ativa. E nós sentimos falta disso quando estamos em Brasília. Porque neste evento de ontem, nós tínhamos presente o vice-presidente, o vice-governador do estado de Rondônia, que já saiu de lá convocando a FENEM, que é a nossa entidade nacional, para fazer uma palestra que ele ia convocar todos os oficiais da Polícia Militar para o auditório, para ter esta visão que nós vamos aqui hoje passar. E estávamos lá, tem aqui o capitão Washington, né, de Feira de Santana, cadê ele? Washington, cadê você? Nós fomos com uma comitiva pequena dessa vez. O Washington, o capitão Sabino do Oeste, de Barreiras, e o capitão Fábio, nosso conselheiro que está aqui presente. Então,
Então, se eu falar alguma inverdade aqui, ou faltar alguma coisa, por favor, pode complementar. Então, nós lá constantemente vemos no Congresso Nacional, nas reuniões das associações, vários oficiais, coronéis da ativa, de outras polícias militares. E sentimos falta da nossa corporação não ter lá um representante, que não seja o comandante-geral, mas alguém que ele deve designar, porque o assunto é sério e nós temos que estar juntos, oficiais e praças. Graças a Deus, nós temos o comandante de Minas Gerais, que é o presidente do Conselho Nacional dos Comandantes Gerais da PM e do Bombeiros. E se faz presente em todas as reuniões. Quando ele é convidado, ou ele está presente pessoalmente, geralmente ele está, ou manda um representante, como foi ontem. Então, este assunto é deveras preocupante, como eu disse, e nós temos que estar atentos e mobilizados a partir de hoje, seguindo as orientações dos deputados federais que nos representam e da FENEM, que é a nossa entidade nacional. O deputado Major Olímpio, o capitão Augusto, de São Paulo, e o cabo Sabino, do Ceará, já disseram em plenário várias vezes: se essa PEC continuar como está, o Brasil vai parar, porque as polícias militares vão parar tranquilamente. Então, esse recado já foi dado. A primeira versão da PEC, o presidente garantiu, porque o presidente já foi deputado e sentou com alguns desses que estão do nosso lado, e garantiu que as polícias militares também estarão de fora. Mas a mensagem foi enviada no primeiro texto, com os militares estaduais fazendo parte do texto. E quando ele foi alertado, disse que foi um erro da assessoria, e retirou apenas, no artigo principal, aquilo que se referia ao artigo 42. Mas, no corpo do projeto da PEC, continuaram outras remissões referentes a nós, militares estaduais. E se elas estão ainda presentes. E, salvo engano, essa madrugada foi aprovado já na Comissão de Constituição e Justiça, ou seja, já admitiu que essa PEC ela é constitucional. Então, já vai caminhar. Está aí circulando um áudio do capitão deputado Augusto, que quem ouve, como eu ouvi pela primeira vez, pensa que é referente à PEC 287, e não é. Ela se refere à PEC 257, que traz também, vai trazer também, algumas limitações aos estados, que vão ficar alguns anos sem promover, sem dar aumento. Ou seja, nós ficaremos algum tempo, se for aprovada como está, sem nenhuma movimentação em nossa carreira. Vai aumentar a contribuição, uma série de situações que a Câmara dos Deputados tinha retirado, e agora o Senado, hoje, retornou todos os dispositivos que nós conseguimos lá atrás, com outra mobilização, retirar. E aí esse projeto voltou para a comissão, ou para a Câmara, e pela articulação feita pelas associações de todo o Brasil, civis e militares, não houve quórum hoje. E aí as informações é que este ano não vai mais ser votada. Mas retornou, mas pode ainda também haver uma convocação do Congresso nas férias. Eles vão receber um jeton bom, né? Não sei, não gostam, né? Então não sei se temos que ficar a tempo, porque se houver essa convocação, pode passar em 2, 3 dias. E aí, também, na pauta, vem a reboque a PEC 287. Então, este áudio do capitão Augusto se refere, eu vou colocar até isso depois nos grupos, se refere à PEC 257. Mas também, repito, traz consequências para os estados, para nós, servidores públicos. Primeira coisa que nós fomos alertados lá atrás pelo Instituto
dos auditores fiscais é que ela faz uma limitação no percentual que é permitido, o limite que está previsto na lei. E aí, com essa redução, nós que estamos, segundo as informações que chegam para nós, que são 90%, vamos estar com 120%. E aí, para chegar nos 80% que a lei vai prever, a PEC, ou se vai ficar tem que descer de 120 para 80%, que vão representar aí 10, 15 anos, sem nada de aumento, sem promoções, etc. Então, a coisa está realmente muito preocupante, sobretudo para os mais jovens. Eu, para adiantar, vou passar a palavra para o Major Copérnico, que tem 5 dias ou mais, como sempre, é nosso, como disse o Coronel Lemos, liturgo, né? Que se dedica de forma minuciosa à legislação e vai trazer aqui quais são essas previsões que estão presentes e que, com certeza, mantidas na PEC, vão trazer sérios prejuízos para nós, militares estaduais, também. Boa noite a todos. Eu gostaria de informar, aliás, pedir que quem não assinou a lista de frequência, por acaso, levante a mão, por favor. Nós colocamos a nossa funcionária ali para, aqui mesmo no fundo, procurar ela e assinar, para a gente ter esse registro efetivo de quantos são. Nós tínhamos contado cerca de 91, 92 assinaturas e gostaríamos que nos dessem a honra de aqueles que não fizeram. Agora mesmo, não precisa nem sair da sala, lá no fundo ela já está com a lista ali e assina aqui rapidinho. Obrigado. Quanto à PEC da Previdência, a gente gostaria de deixar claro que a intenção do governo federal era que nós, militares estaduais, fizéssemos parte integralmente de todas as limitações que estão sendo impostas a toda a sociedade brasileira, a todos os trabalhadores. Então, tudo que eu vou mostrar aqui, alguns conhecem profundamente, outros têm conhecimento, mas a gente tem uma suave segurança, preocupante, de que não nos atingirá nada do que foi proposto. Mas essas regras, elas originalmente foram concebidas para que os militares estaduais fizessem parte integralmente. O parágrafo único do artigo 42, o artigo 42 tinha parágrafo 1º, 2º e 3º. No parágrafo único, reuniu os 3 parágrafos ou é 1º e 2º, se eu não me engano. E tudo que estava previsto acrescentou, na verdade, retirou uma previsão que dizia, do artigo 40, aos militares só cabia o 9º. Aí tirou o 9º. E, para a gente, passou a alcançar todo o artigo 40. Então, uma simples mudança onde, relativamente ao artigo 40, os militares estaduais só seriam alcançados pelo parágrafo 9º, com a retirada dessa expressão, parágrafo 9º, nós passaríamos a ser regulados do 1º ao 23º ou 24º parágrafo do artigo 40. É no 40 que estabelece todas as regras. Nos demais, são regras de transição. E aí, o que eu quero dizer, antes de mostrar os slides, é o quê? Com a experiência que a gente está vendo hoje, com a 257, apesar de termos lotado o salão Nereu Ramos, 2 salões,
Eu estou falando do 257 lá atrás, 2 meses atrás. Quando a gente lotou o salão Nereu Ramos, nós conseguimos, com pronunciamentos de parlamentares, com a pressão, depois da reunião, todos os presentes saíram de gabinete em gabinete, fazendo pressão para solicitar a retirada dos militares. Nós conseguimos, militares não, dos dispositivos que nos alcançavam. Nós conseguimos isso, e foi uma luta praticamente só de militar estadual, e que atingia todo o funcionalismo público do Brasil todo. Mas, naquele momento, só nós que fizemos aquela pressão. E funcionou. Mas funcionou naquele momento, né? A intenção do governo era esperar nosso momento de enfraquecer e retornar pelo Senado, como foi feito, todos os dispositivos de volta. Então, essa colocação minha aqui é justamente para a gente ter a clareza de que ganhamos hoje. A retirada do parágrafo único é uma vitória de hoje. Nada impede de que aconteça com a 287 para a gente a mesma coisa que aconteceu com a 257 hoje. Nada impede que, ao chegar na Câmara dos Deputados, as discussões, a possibilidade de apresentação de emendas, que um deputado daqueles, a pedido de um governador, traga de volta o parágrafo único do 42. São quantos deputados? 513. E, além disso, nada impede que os 81 senadores, né, possam também fazer a mesma coisa quando a proposta for para aquela casa. Porque os militares estaduais são melhores do que os outros? São tão bons quanto o Exército, Marinha e Aeronáutica? Eu acho que não. Existe uma leitura que é: vamos deixar eles de fora para eles tomarem conta das manifestações públicas, sociais, que o país vai sofrer, e eles vão fazer de tudo para conter. Depois que passar a aprovação, vai ser a vez deles. E da mesma forma que foi para os demais trabalhadores. Porque a gente não vai ficar melhor do que juiz, melhor do que promotor, nem melhor do que deputado. A possibilidade da gente ter uma proposta lá mesmo, em Brasília, igualzinha à dos servidores civis, é uma possibilidade muito grande. Depois que nós fizermos nosso dever de casa, contendo as manifestações, nós seremos chamados para pagar o nosso preço. E, nessa hora, a opinião pública vai estar toda contra a gente, porque nós fizemos o trabalho sujo contra a sociedade, né? Foi o que aconteceu em Brasília ontem. Quebra-quebra, 75 presos, 8 a 9 militares feridos por causa da votação da PEC 55. A gente vai fazer aquilo ali no Brasil todo quando começarem as manifestações. Porque o papel da polícia é esse, e ela agora tem que fazer também, porque ela tem que dar contraprestação à sua retirada dessa penalização. Isso é uma provocação que eu faço para que a gente tome consciência de que podemos estar sendo manipulados nesse momento. Então, estamos fora da PEC? Não acreditem. Não acreditem. Isso é apenas um joguete momentâneo. Nós vamos pagar nosso preço se nós não nos unirmos. Aí a FENEM encampou a estratégia de defesa das nossas
prerrogativas e direitos previdenciários e orientou todas as entidades estaduais para promoverem suas assembleias, para fazerem sua pressão dentro do Estado. E a gente está fazendo aqui o nosso papel, né, de fazer o desdobramento da estratégia nacional. Então, vamos lá. PEC 287, o fim da dignidade do trabalhador. Ela já começa formalizando uma readaptação funcional através de uma mudança no artigo 37, em que fica ao bel prazer da administração submeter a uma perícia médica um profissional que esteja com limitação físico-mental. É opção da administração verificar se o profissional está com limitação ou não, e verificada que essa limitação ela não é plena, promove-se a readaptação funcional. Então, a gente vai até... se você não puder exercer seu trabalho, eu lhe coloco em qualquer atividade, mas para a reserva você não vai. Vai ser a essência dessa previsão. Segundo dispositivo, tem a ver com a idade. A aposentadoria por idade, você vai trabalhar até morrer. Se a expectativa de vida hoje do brasileiro é de 75 anos, a aposentadoria compulsória vai ser com essa idade. Então, a gente vai trabalhar até morrer. Chegar aos 75 anos de idade, metade da população morre, a outra metade tem uma sobrevida. A média é que a população brasileira morre aos 75 anos de idade. A aposentadoria poderá se dar por incapacidade laboral, se a perícia médica não constatar a possibilidade de readaptação funcional, se dá compulsoriamente aos 75 e voluntariamente a partir dos 65 anos de idade, desde que tenha 25 anos de contribuição, 10 anos no serviço público e 5 no cargo que estiver ocupando. Os proventos, doravante, todos ficarão limitados a 5.184... 5.189 bruto. E ainda tem o imposto de renda. 5.189. Mas tem uma proteção, ele vai ter variação anual, claro que abaixo da variação do salário mínimo, né? E aí a gente vai ter o quê? O fim do posto imediato? Não. O fim do posto atual. Porque a minha remuneração vai ser computada com 51% mais 1% para cada ano de contribuição. Quem tem 20 anos de serviço hoje deve ter o quê? Uns 40 de idade, né? Da média, é pior ainda. Mas isso não é nada. Sabe por que não é nada? Tem que ficar no limite do RGPS. Tem que ficar no limite do RGPS. Então, um coronel vai fazer o cálculo todo para ficar dentro da média, mas até o limite do RGPS. 5.180 e pouco. 5.189 bruto. Sem a contribuição previdenciária e sem o imposto de renda. Então, temos também a aposentadoria compulsória, que essa, se a pessoa tiver os requisitos de cima, ela vai ser com 100% da média.
A média, senhores, é dos 180 últimos contra-cheques, né? A média dos 180 últimos contra-cheques. A legislação da Previdência hoje faz o cômputo assim. Parágrafo 4º-A. No caso de atividades que prejudiquem a saúde, a redução do tempo será de, no máximo, 10 anos, requisito de idade, e 5 de tempo de contribuição. Um regime diferenciado. Mas a remuneração terá que ser 55, 51 mais 1%. Vedação ao cúmulo de benefícios. Então, não vai ser possível mais acumular mais de uma aposentadoria, mais de uma pensão, nenhuma pensão por morte com aposentadoria. A pessoa tem que fazer a opção entre os dois benefícios. Por exemplo, a esposa. Aí alcança também os inativos. Tudo isso dentro do limite do RGPS, para a gente não se esquecer. E a esposa só leva 50%. Se não tiver filho, ela só leva 50%. Se tiver filho, cada um só leva 10%. E do RGPS. E até o máximo de 100% da contribuição. Porque se tiver 6 filhos, os 6 dividem os 50%. Se tiver 7 filhos, os 7 dividem os 50%. E a partir do momento que cada um perde a qualidade de beneficiário, ele perde o benefício, mas nesse benefício não é repassado para os demais, nem para a esposa. O Estado, a União em bolsa. O Estado da Bahia instituiu a Previdência Complementar o ano passado, 2015, e esse ano regulamentou com o Prev Bahia. Já temos a Previdência Complementar. Mas, assim, essa Previdência Complementar, ela... temos uma certa nebulosidade, né? Se a gente está com menos de 50 de idade, ou tem até 50 de idade, mas não completou o tempo de 30 anos, a gente passou mais de 20 anos contribuindo com uma contribuição sobre o nosso salário bruto. Mas, de repente, a gente vai partir para um regime de receber em cima do RGPS. Essa gordura toda desses anos todos que não existiu o RGPS, vai embora. A gente vai ter que pagar o pedágio de 50% sobre o tempo que falta, mas vai para a regra do 51 mais 1, dentro do limite de RGPS. Então, a coisa é feia. É muito feia. E, como está, já atinge deputados, senadores, juízes, promotores, auditores fiscais, procuradores de Estado, só não atinge militares estaduais e militares. Até quando? Até deputados, vereadores, todo mundo está nessa regra. Não existe outra regra além dessa. Todo mundo, servidores civis, a previdência dos seletistas é essa, né? A gente está se enquadrando no regime deles. Veda a existência de mais de um regime. Pessoal, veda a existência de mais de um regime de previdência e de mais de uma unidade gestora em cada ente da federação. Então, o Estado da Bahia, Executivo, Legislativo e Judiciário, somente um regime de previdência, uma única unidade gestora, que é o Prev Bahia.
e os demais vão se extinguindo na medida que os servidores vão morrendo. E o incremento da sobrevida? Você nada e morre na praia, né? Você tem 15 anos de serviço, 35 de idade, ainda precisa de mais 30 para chegar aos 65, mas daqui a 5 anos, aí o IBGE vai lá e diz, a expectativa aumentou 1 ano. Aí de 65 vai para 66. Automático, aqui, automático. Se a cada 5 anos a expectativa de vida aumentar 1 ano, quem está precisando de 30 de serviço vai para 71. Mesmo que com 65 já tenha completado os 49 de contribuição e os 51 que ele já leva, 100%. Aí ele vai completar porque falta o tempo, vai gozar do benefício do abono permanência, para poder ele completar o tempo, para ele ter direito a 5.100. Se eu tiver 60 anos de idade e precisar chegar até os 75 para me aposentar, eu vou forçosamente. Mas se eu não precisar, eu com 60 anos, eu não vou para a reserva para receber 5.100 e pouco, não. Eu vou ficar dos 60 até os 75 na reserva, porque meu salário é 15, é de 20. Se eu me aposentar, eu vou para 5. Então, eu prefiro trabalhar até 70 e rezo para a expectativa de vida levantar, para eu continuar na ativa até 76, 77, 78 anos. Para eu morrer na ativa, porque senão eu vou ter que ir para a reserva com 5.180. E 9, bruto. É melhor não se aposentar, trabalhar até morrer, como eu botei ali. Trabalhar até morrer. O 201 veda, né? Impede a contagem de licença-prêmio, que a gente ainda tem alguns, né? Alguns ainda têm. Licença-prêmio, conta em dobro para a reserva. Com isso aí... Mas as adquiridas até 2015, nem tudo bem, porque já perde. Já perde aqui, é? É contribuição e idade. Perde as adquiridas. Perde as adquiridas. O servidor com mais de 50 de idade, homem, 45 mulher, que estiver no serviço público antes da PEC, pode se aposentar aos 60 ou 55 se mulher, com 35 ou 30 de contribuição, 20 de efetivo serviço, 5 no posto, pagando um pedágio de 50% sobre o tempo que falta. Nessa disposição, eu vou até pular o primeiro para poder ir para o que interessa. A gente beneficia professores e policiais. Eu não botei aqui, não. Desse tempo, reduz em mais 5 anos quem for professor e quem for policial e tiver com essa idade, 50 anos. Policial, não é policial militar. Mas como militar, se perder tudo, no mínimo ele vai ser enquadrado como policial, né? Se ele perder tudo, ele vai dizer, pelo menos eu sou policial. Em vez de 60 anos, cai mais 5. Então, o tempo de permanência mínimo cai em 5 anos para quem é policial. O sétimo
sétimo, sétimo A, sétimo B e sétimo C. Eu fiz questão de colocar aqui, porque nessas três previsões fazem referência ao artigo 42, regime previdenciário dos elencados no 42, se eu não me engano, no 142 também. Então, é aqui que a PEC aprovada na CCJ, que tirou o parágrafo único do 42, nos pega ainda. Então, na concessão de aposentadoria, inclusive por incapacidade, aqui no sétimo mesmo, é assegurada a aposentadoria no RGPS àqueles que tiverem completado 65 anos de idade e 25 de contribuição. É uma repetição prática do primeiro. O sétimo A fala que o cálculo também deve ser 51 mais 1%, mas que alcança o 42 e o 142. Quando nos tirou lá do parágrafo único do 42, não nos tirou daqui do sétimo A. Não nos tirou do sétimo B. Né? Então, a gente está muito vivo nessa PEC ainda. Principalmente no que tange a 51 mais 1% e no tempo de permanência obrigatória. Em síntese, a gente gostaria de deixar isso aí como as nossas preocupações, porque a coisa está feia, muito feia. E eu gostaria de devolver a palavra ao coronel para ele dar outras explicações, mas gostaria de pedir que tomem consciência do perigo que está nos rondando, né? Porque vai haver até uma separação de classes. Quem tem tempo de contribuição, quem tem já reúne as condições para ir para a reserva, não está claro se essas pessoas poderão permanecer na ativa até os 75 anos de idade. Os militares estaduais que têm 50 anos de idade ou mais e que já reúnem as condições para ir para a reserva, eles estão com todos os direitos adquiridos por essa disposição. É o tal do direito adquirido, né? E aí, o que vai acontecer com nossa corporação? Né? Quem quiser, fica até os 75 anos de idade. Primeiro que vai ficar forçosamente até os 65. Vai ter quem queira. Segundo que nosso dispositivo que regulamenta as expulsórias do último e do penúltimo posto vão cair, porque serão inconstitucionais. Aí nós teremos um grupo que vai travar a progressão e um grupo que vai precisar se esforçar para fazer os 51 mais 49, porque senão vão ganhar menos do que 5.180. E não vai querer ir para a reserva proporcional ao tempo, 86% de 5.180? Na flor da idade, eu vou continuar na ativa enquanto puder, para meu salário não cair para menos de 5.180. Então, a segunda casta é essa. É que não tem tempo, tem que pagar um pedágio. Quando pagar o pedágio puder sair, não vai querer sair.
Porque é melhor ficar na ativa ganhando 15, 20 mil do que ir para a reserva ganhar 5.100. E tem a terceira categoria, que é o grupo que não é alcançado pela transição. Esse grupo, 65 anos de idade, 51 mais 49 no limite da Previdência, e vai agora começar, acima do teto, pagar uma aposentadoria complementar, para ter direito a mais algum dinheiro. Aí vai, é opção, é voluntário. Eu pago mais não sei quanto de Previdência para poder, nas regras que vierem do governo do Estado, eu conseguir chegar aos pacotes de Previdência que vão ser colocados à venda. Você quer mais 5 mil? Pague tanto por mês. Você quer mais 10 mil? Pague o dobro. Você quer mais 15 mil? Pague o triplo dessa remuneração. Então, a gente vai ter um ônus acima para poder ter direito à aposentadoria complementar. E eu não sei com quantos anos de contribuição a gente vai poder gozar do benefício da complementar. 20 anos? Para eu levar 5 mil a mais, eu tenho que pagar 20 anos de determinada contribuição. Mas, se eu quiser 10 mil, eu pago o dobro de valor. Mas, se eu quiser 5 mil em menos tempo, eu pago o dobro do valor e diminuo o tempo. Deve ser alguma coisa dessa natureza. A gente vai comprar a nossa aposentadoria complementar no mercado ou no Baprev, Prev Bahia. A gente está colocando essas coisas para que vocês tomem consciência do perigo que está nos rondando e que cerrem fileira junto à diretoria da Força, participem de nossos eventos, de nossas mobilizações, das nossas orientações, que são elas alinhadas com uma estratégia federal, nacional, que deu certo num primeiro momento, mas a gente já viu o quanto é perigoso um acordo com o governo federal, com o exemplo agora da PEC 257. A gente vai à luta na PEC 257 para tentar reverter. Mas tem que ir à luta na 287. Mas tem que ir à luta em várias outras frentes. Então, senhores, urge a consciência de classe. Ok? Pessoal, boa noite. O Estatuto nem permite que seja hoje, né? Diz que a posse tem que ser na primeira quinzena. Tem conselheiro aqui, pode querer ajuizar uma ação aí. Veja bem, eu vou agradecer as palavras do presidente, mas quero deixar bem claro que eu vou me posicionar aqui mais como articulador, como no campo legislativo, lá em Brasília, representando a FENEM e os oficiais, porque esse treinamento, felizmente ou infelizmente, até agora apenas eu tomei esse treinamento pela FENEM em Brasília, mas espero que outros sejam voluntários, até para dividir o trabalho. O que a gente quer falar é assim: a FENEM, esse grupo de assessor parlamentar, nós estamos conectados assim em tempo real, todos os dias, qualquer dia da semana, sábado, domingo, feriado. A exemplo daquele dia do acidente com o avião da Lamia, com os jogadores da Chapecoense, em que eles conseguiram aprovar a PEC no 4h30 da manhã. Como é que funciona esse trabalho nosso? A FENEM tem um link que eles pagam para ter o sinal da Câmara e do Senado 24 horas, todos os dias da semana. Então, tudo que acontece lá, eles têm alguém lá em Brasília acompanhando. Vai ter alguma menção, sai a pauta, tem uma menção que vai ser feita às polícias militares para bem ou para o mal, essa equipe vai imediatamente para o plenário. E esse contato é feito com todos os assessores no Brasil, os que não estão em Brasília, que existe um revezamento entre nós, né? Então, aqueles que não estão em Brasília recebem o contato imediato e são obrigados a ligar a sua televisão em casa, na TV Câmara, TV Senado, e acompanhar tudo que está sendo feito. Por quê?
Bahia, nós temos 49 deputados federais, 3 senadores. Então, aonde tiver um deputado federal baiano ou um senador baiano, numa dessas comissões, o Major Elcimar tem que fazer essa aproximação. Vai ser aqui já um dos primeiros pedidos que eu vou fazer, né? Eu cheguei, por exemplo, um exemplo aqui, que ele não me pediu reservas, e eu posso citar o gabinete do senador Otto Alencar, através de um colega de turma, que, à época da Casa Militar, fez a aproximação, e hoje tudo que vai para o Senado, eu já tenho esse contato imediato com o senador, vou e ele encampa alguma das nossas demandas, como atualmente a questão do acesso ao bacharelado em Direito. A apresentação aqui do nosso companheiro Copérnico, eu, se fizesse esses slides, ainda que a gente conversou muito sobre isso aqui, mas se eu fosse elaborar, talvez eu botasse assim, queda de braço, porque é como eu tenho visto e entendido o que está acontecendo aqui. Toda essa maldade que está sendo articulada em Brasília, porque tudo que acontece no Brasil sai de Brasília, né? Inclusive, é uma crítica muito grande dos parlamentares, que em lugar nenhum do mundo existe essa centralização do poder, como é no Brasil e em Brasília. Então, tudo surge de lá. E essa maldade ela já vem desde Fernando Henrique Cardoso. Nós fizemos um estudo no gabinete de um dos senadores e pegou-se todos esses projetos de emenda e veio só mudando a numeração. Está lá, Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma. Aí, quando você olha, só muda o número, os artigos são os mesmos. E a maldade vem. Ela é tão ruim que, muitas vezes, uma pessoa mais otimista vai dizer assim, rapaz, isso não vai passar nunca, que isso aí é esdrúxulo. Outros podem pensar, isso é o quê? Exagerado dessa forma, para, na hora da negociação, dizer, tudo bem, vamos barganhar. Você não vai passar disso aqui não, mas você vai me dar o quê em troca? Tenha certeza que o próprio Temer, ele está sendo pressionado pelos governadores, porque é uma jogada. O governador não quer se indispor, aí diz assim, olha, você passa, eu aprovo aqui, né? Eu vou seguir. Mas o presidente quer o quê? Resolver o problema federal, como ele acha que já resolveu o problema das Forças Armadas, e quer jogar para os estados resolverem com os seus militares estaduais. Nessa queda de braço entre eles e entre nós, militares estaduais, a coisa que a gente mais tem que deixar claro é que até agora não existe nada certo e, ao mesmo tempo, está tudo certo. Elcimar, amanhã... Eu só queria complementar o seguinte. Eu ontem, quando postei a nossa presença em Brasília para alguns grupos que eu faço parte, alguns oficiais sinalizaram, para que se nós já estamos fora? Então, nós temos que passar a informação para os companheiros que não estão aqui, das nossas unidades, que nós estamos, sim, dentro da PEC. Porque tem muito oficial que está pensando, como diz a imprensa, que nós estamos fora da PEC, que nós estamos na PEC. Uma das notícias contou assim, não, porque os militares estaduais estão fora da Previdência. Aí a imprensa, principalmente a Globo, né, chegou lá, bateu, não, por quê? Isso é inadmissível, tratamento diferenciado. Mentira, não estava fora nada, ele apenas tirou um item. Tem até um vídeo que a gente gravou, eu tentei explicar ali, não sei se foi muito bem entendido, mas ele tirou apenas o critério com dos 65 anos. Outros 4 critérios ficaram lá, a questão da perda do posto imediato, essa proporcionalidade dos vencimentos, calculados para até você chegar a 51% do seu vencimento. Aí diz assim, redução de salário é inconstitucional. Tudo bem, mas se passar, vai fazer o quê? A gente vai entrar na justiça para fazer como ficou a PEC, a GAP 5 e o 1006, ganha, mas não leva. Aí fica segurando aí, brigando, vai em Brasília, reclama o Ministério Público aqui, entra no CNMP, e até hoje a gente ainda não recebeu. Não é? Então, assim, nós precisamos estar mobilizados, cobrar da associação de vocês, que a partir de janeiro nós vamos estar à frente, mas numa forma de um colegiado, porque somos 6 diretores, tem o Conselho Deliberativo, do qual eu tenho interesse em me aproximar muito mais, né? Eu tenho dito que a Força Invicta é um adolescente, tudo aquele trabalho grandioso que fez o Major Silvio Corrêa, passou mais 6 anos no crivo do Tenente Coronel Edmilson, a gente tenta que nesses próximos 3 anos a gente avance mais, buscando os erros de um, o erro do outro, procurar corrigir. Eu tenho certeza que eu vou errar também, mas
a Força Invicta é nossa. Isso é um patrimônio do oficial da Polícia e do Bombeiro Baiano, né? E a gente precisa da participação e empenho de todos. Toda vez que a gente tiver uma sugestão, quiser dar, e eu estou pedindo aqui principalmente a questão do nosso parlamentar, por favor, aproxime-se da força, todo que tiver um contato, ainda que não goste do parlamentar, diga assim: Major Alcimar, o deputado fulano de tal é meu vizinho de bairro, né? Nós temos um companheiro, ele é soldado, encontrei tirando serviço no calçadão da Barra, eu fazendo minha corridinha lá, ele foi vizinho de Rui Costa, na Liberdade. A mãe dele toma cafezinho com a mãe de Rui Costa, o cara batendo papo comigo, eu digo: foi, tá bom, me dá o contato aí. E a gente está penetrando, buscando chegar aonde for necessário para buscar as nossas demandas. Para fechar a nossa fala, vou retomar a palavra, vou devolver a palavra ao presidente. Eu queria só ratificar essa necessidade de cada um em contribuir com relação a essa aproximação parlamentar. Isso é uma atribuição nossa, enquanto representante da FENEM, né, na articulação do nosso legislativo. E a polícia, só a Força Invicta, hoje já ultrapassa 3.300 oficiais associados. É inadmissível que a gente não tenha, nesses 3.300, dezenas de oficiais que possam me auxiliar a abrir essas portas, para que a gente possa chegar nesses parlamentares e dizer: ó, isso aqui interessa a Polícia Militar, isso é importante. E eu sei que vocês vão poder ajudar, eu vou ficar muito grato, e obrigado a vocês pela oportunidade. A partir do dia 6 de janeiro, fica novamente o convite, a transmissão de posse no CGA de Amaralina, o quartel do Exército, né, às 19 horas. Por favor, quem puder, vai ser um prazer contar com essa presença e abrilhantar, prestigiar essa transição. O coronel Edmilson promete que vai passar no corredor polonês. A gente vai botar aqui um corredor, ele vai passar com direito a toalha molhada. Obrigado, boa noite. Elcimar esqueceu de avisar que nós vamos fazer um evento semelhante ao de Brasília, aqui na Assembleia Legislativa. Uma audiência pública, convocada por um deputado, que cumpre nossa causa, e gostaríamos também de contar com o apoio dos senhores nesse evento, que será conjunto, oficiais e praças. Nós precisamos estar juntos. Eu vou ler aqui um documento que foi formulado pela FENEM e mais outras entidades e que foi entregue ontem aos deputados federais. As entidades de comandantes gerais, oficiais e praças das polícias militares e Corpo de Bombeiros Militares do Brasil, que esta subscrevem, e juntas representam mais de 600 militares, 600 mil militares dos estados e do DF, ativos e inativos, vem à presença de Vossa Excelência solicitar seu apoio para a supressão de toda e qualquer referência aos militares dos estados e do Distrito Federal na proposta de emenda à Constituição número 287/2016. Pela redação inicial da PEC, os militares dos estados e do DF eram integralmente equiparados aos civis no aspecto previdenciário. Após o envio de mensagem da Presidência da República à Câmara de Deputados, retirou-se a exigência de 65 anos de idade para estes militares, mas ainda outras previsões persistem na proposta, a saber: fim da integralidade na passagem para a reserva, fim da paridade entre ativos e inativos, fim do amparo integral às pensionistas e militares estaduais e do DF no teto do INSS. Por estas razões, e considerando todas as peculiaridades destes militares, que não possuem sequer 1/3 dos direitos trabalhistas previstos na Constituição Federal, que tanto andou a vida em favor da sociedade, que contamos com seu apoio para que não restem dúvidas quanto à abrangência das referências no artigo 42 ou supressão destas dos seguintes dispositivos da proposta: artigo 40, parágrafo 3º e 3º-A, e artigo 201, parágrafo 7º-A, 7º-B e 7º-C, que Copérnico ali explicou muito bem. O regime previdenciário especial dos militares do Estado e do DF não é privilégio, mas apenas uma justa contraprestação do serviço prestado em defesa da sociedade brasileira
pelos legítimos garantidores da governabilidade, tanto nos estados como no país. Entidades apoiadoras que assinaram esse documento. O CNCG, que é o Conselho Nacional dos Comandantes Gerais das Polícias e Corpo de Bombeiros, Federação Nacional de Entidades Representativas de Oficiais Militares Estaduais do Brasil, a FENEM, Associação Nacional de Praças, ANASPRA, Associação Nacional de Entidades Representativas de Militares e Bombeiros, a ANERB, e a Associação dos Militares Estaduais do Brasil, AME Brasil. Fernando, diga. Boa noite a todos. Major Fernando, trabalho no Departamento de Pessoal. Inicialmente, parabenizar o Major Copérnico aí pela brilhante explicação sobre os dispositivos aí, essa PEC da maldade. É só para alertar também sobre uma outra situação. Ainda que, tomara que aconteça, né, persista essa retirada de nós militares dessa proposta, a gente precisa ficar atento, presidente, com relação a... Já foi anunciado aí pelo ministro Raul Jungmann que os militares das Forças Armadas, eles darão a sua contribuição para a reforma de Previdência, no momento posterior. Então, a gente precisa estar atento que, depois dessa reforma, com certeza, deve vir alguma lei complementar federal nesse sentido. E como nós somos forças reserva e auxiliares do Exército, então a gente tem que estar atento também a esse aspecto. A Bahia, em relação ao Brasil, já deu alguns passos e bem adiantado com relação a essa PEC. Lembrem da lei recente aprovada que estabeleceu novos parâmetros para cargos comissionados, licença especial. Então, vários artigos já foram retirados. Nós somos o único estado da federação que temos hora extra, adicional noturno e posto imediato. Não, posto imediato ainda tem mais duas corporações. Mas, assim, a defesa que o pessoal faz das PMs e dos militares é que nós, militares, não temos hora aí. Então, nós temos. A Bahia tem. É o único estado. Bem como o retorno a limitação em 40 horas. Somos o único estado que temos. Então, nós temos no nosso estatuto a previsão de 40 horas semanais. E o capitão Tadeu, que está aqui, participou dessas conquistas, né? Major Tadeu, ele gosta de ser capitão Tadeu ainda. Então, assim, e nós, como disse Copérnico, já tem lei estadual que prevê que doravante, quem ingressar agora no serviço público, vai estar no teto do INSS. Se quiser receber mais, o 2.000 agora que foi anunciado pelo governador, os 60 oficiais que vão entrar já estão sob a égide dessa lei. Falta apenas regulamentar e alterar o nosso estatuto, né? Então, o cuidado que o Fernando aqui falou é importante. Temos que estar atentos.